Antes de abrir na mensagem, deixa eu aproveitar que o microfone está na minha mão para agradecer a vocês. Eu não sei quantos sabem, mas eu estive por 5 meses fora. Foi um tempo muito bom de descanso, eu e minha família na Argentina. Nós voltamos com o desejo de ficar mais 6 meses lá, então a gente tá no nosso coração esse plano. Mas eu queria aqui agradecer à igreja, muitos irmãos contribuíram para o nosso tempo lá. Nós recebemos ofertas, nós recebemos palavras de incentivo, nós recebemos mensagens, ligações, visitas. E esse foi um tempo incrível, onde Deus pôde não só trazer descanso, como restauração para minha casa, para o meu casamento, para a minha relação com os meus filhos. E eu estou voltando aqui para casa muito feliz e cheio de coisas para compartilhar. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta preferida minha. Quem sabe qual é? Eu sempre falo, Efésios. Efésios, no finalzinho dessa carta, no capítulo 6. Eu queria que você abrisse, mas eu queria que você abrisse de uma forma diferente hoje. Eu não queria que você abrisse como alguém que quer acompanhar uma informação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia como alguém que tem convicção que a palavra de Deus, ela é viva e ela pode comunicar algo de Deus para você hoje, amém? Então abra nessa convicção que a boca do Senhor está se abrindo para você e que o Senhor ele quer ministrar o seu coração. Eu estava com uma palavra certa para falar, mas na quinta-feira, eu acho, eu fui visitar um irmão e um livro em cima da cabeceira da mesa dele me chamou a atenção. Eu comecei a folhear o livro e eu resolvi mudar a palavra. E para mim agora testifica mais ainda no meu coração. O assunto que eu quero falar hoje é batalha espiritual. Interessante, né? Faz sentido para vocês? O assunto é batalha espiritual. Então, baseado em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura agora. Diz assim a palavra do Senhor. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Podemos orar? Pai, essa é a tua palavra e nós te pedimos, ilumina-nos, Senhor. Ilumina-nos para que possamos, juntos com os santos aqui, compreender qual é a sua boa e perfeita vontade. Ministra ao nosso coração, muito além das nossas ideias, comunica o seu coração conosco, Pai. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, eu quero trazer um panorama breve sobre essa carta de Efésios para te dar contexto até onde eu começo a falar a partir do capítulo 6, do verso 10. Efésios é uma carta muito importante porque ela representa uma jornada de unidade e fortalecimento espiritual da igreja. Então, essa carta que foi escrita por Paulo, ela foi endereçada à igreja em Éfeso, mas os historiadores têm uma discussão entre eles, porque alguns afirmam que essa carta é uma carta que não é dirigida só à igreja de Éfeso, ela é dirigida a todas as igrejas. Por isso ela é uma carta tão contemporânea, ela é uma carta tão atual, ela comunica de uma forma tão prática, tão pragmática para os nossos dias. E essa carta, ela tem duas divisões básicas. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo
3, fala sobre as riquezas da graça de Deus, fala sobre a revelação do mistério de Cristo que antes era oculto. Então fala sobre bênçãos espirituais, fala sobre eleição, adoção, predestinação, fala como que o pecado nos afeta, mas como que o Espírito de Cristo nos vivifica, fala sobre salvação pela fé e não por obras, fala sobre a reconciliação entre judeus e gentios. E a segunda parte, ela fala sobre a vida cristã em unidade e santidade. Então o apóstolo primeiro dá um fundamento teológico, ele dá uma base bíblica do que o evangelho fez para nós. E depois que ele apresenta aquilo que o evangelho fez por nós, agora ele apresenta o que nós devemos ou como devemos corresponder ao evangelho. E aí nessa segunda parte, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo exorta os santos a viver de acordo com o chamado que receberam como cristãos. Já que vocês foram alcançados pela graça, vivam a partir dessa graça. E aí Paulo apresenta os conceitos de unidade, de santidade, ele fala sobre os homens dons, ele fala sobre ministério, ele fala sobre a renovação da mente, ele fala sobre crescer em amor, ele fala sobre sabedoria, sobre verdade, ele instrui maridos, ele instrui esposas, ele instrui pais, ele instrui filhos, ele instrui empregadores, ele instrui empregados, e ele termina a carta. Agora ele chega no ponto final da carta. E Paulo é muito imperativo em muitos momentos dessa carta. Paulo ele diz: andem em unidade, andem em amor, andem em sabedoria. E Paulo, novamente, agora chegando no ponto onde eu quero começar, Paulo mais uma vez é imperativo, mas ele usa agora uma conjunção conclusiva. Ele diz, portanto, ou diante de todas essas coisas, ou finalmente, ou uma palavra final como essa versão, já que vocês foram alcançados por essa graça, já que vocês foram perdoados dos pecados de vocês, já que agora vocês estão em Cristo, sabe, diante de toda essa revelação, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E certamente Paulo está preocupado com a igreja, porque naquele momento a hipergraça já era algo que passeava ali naquele meio. Muitas heresias estavam sendo disseminadas na igreja. Uns iam para a libertinagem, outros iam para o legalismo, mas Paulo estava preocupado para o rumo que a igreja tomaria. Então, Paulo escreve isso com uma convicção. Ele diz assim, os crentes foram alcançados pela graça, mas esses crentes não podem esquecer que eles só perseverarão na fé se eles estiverem plantados em Cristo, se eles estiverem recebendo a nutrição, a força, o alimento do próprio Cristo. Faz sentido para você? Você estava com saudade dessa pergunta? Faz sentido para você? Ou outras pessoas estavam fazendo isso também? Então, o próprio Cristo afirma em João, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, a graça é maravilhosa, a graça é perdoadora, a graça fez tudo que nós precisamos naquilo que se refere à nossa salvação. Mas para que haja perseverança na nossa fé em Cristo, nós precisamos estar arraigados em Cristo. Não é só eu peguei a graça, beleza, agora eu vou viver minha vida, está tudo bem, a graça me alcançou. Não, nós precisamos perseverar até o fim. E o segredo da perseverança até o fim é permanecer em Cristo, é utilizar da força do Senhor. A força que Paulo está falando aqui não é a força que é desenvolvida na academia, não é a força que é desenvolvida nas artes marciais, não é a força que é desenvolvida numa boa alimentação. A força que Paulo está falando é uma força espiritual que só pode ser obtida em nossa relação com Cristo, ok? Então Paulo ele inicia alertando a igreja, afirmando à igreja que se não tomarmos a força da parte de Deus, nós não vamos perseverar na nossa fé. Ele diz, fortaleçam-se a fim de permanecer firmes diante das batalhas, diante das artimanhas, diante das estratégias de Satanás. O que Paulo está dizendo é, crentes, vocês foram alcançados pela graça, mas vocês vão passar por dificuldades. Vocês vão passar por lutas. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque existe uma corrente que nós chamamos de triunfalismo, que acredita que o crente que foi salvo não vai passar por provações
e não vai enfrentar dificuldades. O que Paulo está dizendo não é que o crente não vai passar por provações, ele vai passar por provações. Mas o que Paulo vai afirmar até o fim dessa carta é que certamente aqueles que estão em Cristo terão a vitória. Até o fim eles vão receber a vitória. A vitória nem sempre é aquilo que nós esperamos. Porque muitas vezes nós recebemos a vitória perdendo. Quando Deus ele quer ganhar o nosso coração, muitas vezes ele nos dá aquilo que nós não queríamos, para que o nosso coração seja alcançado por ele. Então, essa batalha que Paulo está se referindo é uma batalha espiritual. Mas o que é batalha espiritual? Porque por muito tempo no Brasil e no mundo, a gente veio da Argentina e na Argentina eles ainda estão nessa época de falar da batalha espiritual, mas de uma forma equivocada. A igreja ela tem a tendência de, quando se pensa em batalha espiritual, ou ela vai para um lado de não acredito, nós estamos em Cristo, está tudo resolvido. E aí nós nos tornamos relapsos às forças do mal. Ou nós vamos para aquele lado que acredita que tudo o que acontece é por causa de Satanás. E aí a gente se torna uma espécie de espião espiritual, que a gente está procurando Satanás em tudo. A gente sai farejando Satanás. A gente pega o rótulo da Coca-Cola, né, e vira ao contrário para ver se tem o demônio. A gente não toma o suco Hades, porque o suco Hades é do inferno. E começa a cometer atrocidades evangélicas. Então nós não podemos ser relapsos com o poder espiritual, mas nós não podemos supervalorizar o poder das trevas. Nós respeitamos o poder das trevas, porque quando nós olhamos nas Escrituras, o próprio anjo, ele não ousa peitar Satanás. E infelizmente, influenciado por esses ensinos de batalha espiritual, é muito comum você ver orações dizendo: eu destrono Satanás, eu amarro principados e potestades. Irmão, você não tem poder de amarrar, talvez, o seu filho do seu lado na sua cadeira. Imagina amarrar Satanás. Entende? Então entenda. A questão que Paulo está trazendo não é a de amedrontar a igreja a respeito de medo das trevas. Mas ele está dizendo, existe uma batalha, nós vamos lutar essas batalhas e nós precisamos estar posicionados em Cristo para não sermos consumidos nessa batalha. Para que quando a batalha termine, e eu gostei dessa versão que eu li, que ele não fala do dia mau, ele fala do tempo mau. Porque o dia a gente diz, o dia é mau. Irmão, você está no dia mau, o irmão diz assim, meu dia está virando anos, né? Porque às vezes é um tempo mau que nós enfrentamos. E de fato, irmãos, nós passamos por dias maus. Nós passamos por dias de abundância, mas nós passamos por dias maus. E o que Paulo quer é levar os crentes a, mesmo passando pelo dia mau, eles não serem consumidos pelo dia mau, mas ao término do dia mau, eles possam permanecer firmes na sua fé. Então, Paulo fala que é importante se fortalecer para não ser levado pelas artimanhas, pelas estratégias de Satanás. E o que são as artimanhas e estratégias de Satanás? Tem pelo menos 3 formas, irmãos. Aliás, tem muitos. Satanás é muito criativo. Mas 3 formas básicas que a gente percebe artimanhas de Satanás. A primeira chama-se engano. Você já ouviu falar sobre engano? Engano basicamente é quando o inimigo me faz acreditar em uma mentira como se ela fosse verdade. A pessoa que vive debaixo de um espírito de engano, ela tem todas as pessoas ao seu redor dizendo isso que você está fazendo, isso que você está falando, isso que você está pensando, não é correto. Mas a pessoa acredita naquilo que ela acredita, mesmo que pessoas da sua confiança estejam dizendo a ela, isso não é verdade. A verdade é o que a própria palavra diz, e a palavra diz isso, e a palavra diz aquilo. Mas a pessoa está tão convicta da sua mentira, que ela tornou a sua mentira em uma verdade e ela se move a partir dessa mentira verdadeira que ela nutre. Entende? A outra forma de estratégia do inimigo é a tentação. E o que é a tentação, irmãos? A Bíblia diz que nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências, nas nossas próprias fraquezas. Então a tentação é quando uma área frágil minha, ela é de alguma forma afetada por esses pensamentos. Deixa eu dar um pouco mais de contexto para vocês. Quando eu falo de principados, de potestades, geralmente a gente pinta uns demônios. Mas, na verdade, isso muito mais tem a ver com princípios, tem muito mais a ver com pensamentos, tem muito mais a ver com ideologias
que se infiltram na nossa mente do que uma ação demoníaca assim, de você ver um diabinho andando. Não, tem muito mais a ver com o pensamento desse século que invade através dos jornais, através das novelas, através dos filmes, através da cultura, através do teatro, através do cinema, através de tudo. Tem muita ideologia sendo disseminada. E quando Paulo alerta os irmãos para serem fortalecidos pelo Senhor, e lá no final ele fala sobre as armaduras, ele está dizendo exatamente isso. Vocês precisam de proteção na mente, vocês precisam de proteção no coração, vocês precisam de proteção nas mãos de vocês, na cintura de vocês, para que vocês não sejam enganados pelo Deus desse século. E o Deus desse século, Paulo fala em 1 Coríntios, que ele cegou o entendimento. Então, muitas vezes, nós somos cegados por essas falsas verdades que são introduzidas por tantos meios, e quando nós percebemos, nós estamos nos afastando da nossa fé em Cristo. Nós estamos afastando dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, porque nós acreditamos em mentiras. São conhecimentos que se levantam contra o próprio conhecimento de Deus. E a terceira forma ou estratégia que Satanás age é a acusação. A acusação tem a ver com uma culpa que o inimigo traz sobre nós, que fere a nossa consciência e nos faz duvidar da nossa posição em Cristo. Eu nem sei se eu sou salvo de verdade. Sabe esses questionamentos que a gente constantemente passa? Às vezes a gente passa porque nas nossas relações, às vezes um pouco tóxicas, a gente mesmo diz assim, mas você já se questionou se você conheceu a Cristo de fato? E muitas vezes isso coloca uma dúvida no coração daquele que já está abalado na sua fé de alguma forma. E o apóstolo ele está preocupado com isso. Ele está preocupado com o efeito que esses ataques vão gerar na vida das pessoas e na saúde da igreja. Geralmente, quando a gente fala de batalha espiritual, quando a gente fala das armaduras de Deus, o pensamento é, nós vamos pegar as armas e nós vamos sair guerreando, nós vamos sair trucidando os demônios, né? E aí dá a vontade de ser super-herói espiritual, né? Você lembra dos filmes de ação, né? Que você vai ser o Rambo espiritual que vai cortar a cabeça dos demônios e tudo mais. Irmão, não tem a ver com isso. Batalha espiritual não tem a ver com isso, tá? Mas batalha espiritual tem a ver com preparar um exército que vai se unir em Cristo para resistir aos ataques do inimigo. Mas as armas espirituais, elas têm muito mais a ver com uma posição defensiva do que com uma posição ofensiva. E aí, eu repito a vocês o perigo dos dois erros da batalha espiritual, que é quando nós desprezamos a batalha ou quando nós supervalorizamos o poder das trevas e dizemos tudo é culpa do demônio. E isso acaba tirando a própria responsabilidade do homem. Porque, irmão, eu caí em pecado, irmão, mas foi o demônio que me tentou. E aí eu não tenho mais responsabilidade, tudo é o demônio. Entende? Bom, mas o que é batalha espiritual? Então deixa eu conceituar de forma básica para vocês o que é batalha espiritual. Batalha espiritual é uma luta travada nas regiões celestiais e que compete e que não se trata de um confronto físico, mas uma luta travada a fim de dominar o campo das ideias, das emoções e da vontade. Faz sentido para você? Ou você me entendeu? Batalha espiritual é uma luta nas regiões celestiais para dominar nossas ideias, nossas emoções e nossa vontade. E a batalha envolve resistir às tentações, vencer as dúvidas, quebrar as fortalezas espirituais, as mentiras, ou como você quiser chamar, e proteger a mente e o coração de influências malignas. Então, Paulo apresenta nessa passagem curta que eu li para vocês, uma forma muito clara e muito objetiva de como é que nós devemos batalhar espiritualmente. Ele diz assim, primeiro ele diz, o que você precisa fazer? Fortalecer-se no Senhor e na sua força.
Onde? Na nossa fé. Como? Vestindo as armaduras espirituais. Para quê? Para permanecer firme no dia mau. E qual é a forma? Orando e vigiando. É simples, irmão. É simples. Parece muito pentecostal, né, essa palavra, né, porque a gente chega só no vigia, varão, né, e eu lembro que eu tinha muita raiva quando os irmãos falavam isso para mim. Vigia, varão. Porque geralmente era uma mentalidade legalista. Mas o fato é que é isso que Paulo está alertando a igreja. Porque a igreja desse tempo era uma igreja recém-saída do judaísmo e que estava vivendo um cristianismo que trazia ainda traços do judaísmo e tantas outras religiões, gnosticismo e tantas heresias que estavam sendo introduzidas. E era muito fácil um irmão que era interessado no assunto começar a trazer o fundamento daqueles assuntos assim, e aí quando você via a religião estava se misturando. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, que eu não vou falar quem é, mas ela dava muita ênfase para os signos, sabe? E eu não tenho nada contra, só não tenho nada a favor sobre isso. Mas eu falei assim, olha, o perigo disso é que a gente vai misturando essas coisas com o evangelho e daqui a pouco a gente está na cabala. A gente está começando a beber de uma água mais suja ainda do que só olhar o teu horóscopo pela manhã. E essas pequenas coisas são coisas que competem com o evangelho, com a fé. Porque a gente passa a fundamentar nossa vida não mais naquilo que a gente crê, que tem a ver com a obra que Cristo operou em nós, mas a gente começa a acreditar nos astros e como eles regem o planeta e podem determinar e mudar o meu dia. A cor da roupa que eu vesti, né? Eu não lembro mais das coisas. Faz tempo que eu não leio o meu horóscopo. Mas tem muitas coisas que vão competindo com a própria realidade, porque é uma coisa fantasiosa, irmão. Entende? Oi? Exatamente. E aí essas coisas se tornam determinantes. Então tem muita coisa. Tem aquele lance do temperamento, tem um que é 9, como é que é o nome daquele, amor? Que a gente... Eneagrama, e aí a gente começa a ser determinado pelo aqueles testezinhos que a gente faz, né? Do eneagrama, do temperamento, e aí quando a gente peca agora, a gente diz para o outro, não, é porque eu sou o tipo 9. Não, é porque eu sou colérico. Não é E o Espírito Santo não serve para nada, não, na sua cabeça, irmão? Então essas pequenas coisas, isso é batalha espiritual, elas vão competindo com a nossa própria fé e vão nos afetando na nossa prática de vida. Você entende? Mas isso interfere em tudo, irmão. Ele interfere no campo das relações, ele interfere no campo das ideias, ele interfere em tudo. E esse alerta de Paulo é muito atual, irmãos. Constantemente nós estamos em batalhas. Guerra na saúde, guerra nas relações, guerra nas ideologias, guerra nos ideais. Mas são guerras que não são guerreadas com violência, não são guerreadas com disputas, são guerreadas em oração. Mas eu podia ser levado por aquilo e orar pedindo a morte. Irmãos, eu vou falar, eu sou casado com uma mulher que é muito pentecostal. Ela vem de um contexto muito igrejeiro assim. E aí uma vez a gente saiu no carro, a gente jovem ainda, namorando, com um monte de amigos. Nós estávamos em 9 num Chevette, imagina. E aí quando a gente passou por uma blitz, ela começou a orar assim, Senhor, cega os guardas. Eu falei, não, Senhor, deixa os guardas enxergarem, o problema é nosso. Mas às vezes a gente é tão evangélico no nosso pensamento que a gente está todo errado na nossa vida e está querendo que o coitado que está fazendo o trabalho dele perca a visão, não é? É exatamente assim que essas mentiras elas vão se alojando no nosso pensamento. Desculpa a exposição, meu amor, eu pensei que eu não ia expor ninguém hoje. Então, irmãos, eu vou começar a pregar, eu posso? Eu já estava pregando, eu estou brincando. Eu já estou no ponto 6 da pregação, é que eu não estou falando, gente. Então, a primeira coisa que Paulo fala, além de mandar fortalecer no Senhor, é a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ele fala isso no verso 12. Ele deixa claro que a nossa guerra não é uns contra os outros, irmãos,
Paulo está escrevendo isso, irmãos, preso. E você sabe que Paulo já tinha sido liberto de forma estrondosa da prisão, né? Caiu as cadeias e ele ficou ali soltinho. Então agora o governo romano prendia Paulo junto com outros soldados. Paulo estava quase que amarrado com soldado. Talvez Paulo sentia o odor suave que exalava dos soldados, assim, de tão perto que os caras estavam. E Paulo tinha a convicção que a luta dele não era com aqueles soldados que estavam ali do lado dele. A luta dele não era com os soldados romanos, mas era a respeito de um princípio que o governo de Roma estava impondo sobre a igreja e sobre aquela região naquele momento. Então, Paulo ele tem substância para criar essa metáfora e apresentar para a igreja o motivo da luta não ser contra a carne ou sangue. Ele está dizendo, a nossa luta não é contra o irmãozinho que está posicionado contra mim. A nossa luta não é contra a minha esposa que a gente está tendo atrito. A nossa luta não é contra o filho que não nos obedece. A nossa luta não é contra a mãe que está querendo se meter na criação dos meus filhos. A nossa luta é contra princípios desse mundo. E entenda, como é que eu desafio os princípios desse mundo? Orando e amarrando principados e potestades? Não. Princípios errados são ensinados com princípios corretos. Então entenda, se existe um principado numa região, sei lá, digamos que falem da nossa cidade. Aqui em Montemor as pessoas compram e não pagam. Então existe um princípio. Isso foi um princípio estabelecido na cidade. As pessoas são desonestas. Nós, como cristãos, vamos mudar esse princípio como? Pagando. Comprando e pagando. Existe essa cidade e as pessoas são muito sensuais. Não é o caso da nossa cidade, mas a gente vai em algumas cidades do Brasil que tem uma sensualidade muito forte. O que eu faço? Me visto com modéstia. E aí, faço o quê? Moda evangélica? Não, irmão, por favor. Moda evangélica, não. Mas você pode se vestir modestamente e se vestir bem. Mulheres vão se vestir como mulheres belas que são, mas com modéstia. E o que é isso? É protegendo o seu corpo, é valorizando o seu corpo, mas não dando ênfase nas partes que... Deixa o detalhe para depois. Então, o fato é que, às vezes, nós estamos no meio do combate, do embate, seja família, seja amigos, seja irmãos da igreja, e a gente está tão afetado que a gente não consegue perceber que a nossa luta não é contra carne ou sangue. E aí a gente entra no embate. E, cara, guerra, quando tem contato, só gera mais feridas, mais machucado, mais tristeza. Mas Paulo continua no verso 13, ele diz: vistam-se de toda a armadura de Deus para resistir. E aí ele vai listar quais são essas armas. Mas o propósito dessas armas é... Vou ler o versículo para deixar muito claro para vocês. Ele diz, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Vocês conseguem ver aqui, para atacar Satanás, para derrotar principados e potestades, ele está dizendo para resistir. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. A ideia das armas tem a ver com se proteger. Todas as armas foram pensadas assim. Eu li vários comentários para entender de fato essas armas. Porque quando a gente pensa em escudo, é uma arma de defesa. Quando a gente pensa em couraça, protege o coração, é uma arma de defesa. Quando a gente pensa no cinturão, é onde as armas ficam penduradas e ao mesmo tempo está segurando a roupa. Quando a gente pensa no calçado de prontidão para anunciar o evangelho, a gente pensa, não, aquilo é para correr. E eu fui entender cientificamente para que existe cada uma dessas coisas. O calçado era um calçado feito com 6 fitas de couro, que era amarrada nos pés do soldado, para que o soldado pudesse suportar pisar em
espinhos, aquelas coisas que colocavam nas... Como é que chama aqueles buracos na guerra? É isso daí, trincheira. E tinha aqueles coisas assim, o soldado podia pisar naquilo e suportar, mas não tinha a ver com atacar. Não era uma sandália que tinha uma lança nela, que ele ia chutar e arrancar o pedaço do outro. Tudo tem a ver com proteção. Então, irmãos, as armas espirituais apresentadas aqui a partir do verso 14, elas nos ensinam a respeito de princípios de vida e não princípios de guerra, não princípios de batalha. Porque na guerra espiritual, a tarefa do cristão não é atacar, a tarefa do cristão é resistir. E aí ele diz assim: assim mantenham sua posição. Ele já começa dizendo: fiquem firmes, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Irmãos, o cinto da verdade protege que as calças não caiam e as vergonhas não sejam expostas. Mas o cinto da verdade, ele amarrava toda a armadura do soldado. No cinto também estava pendurado toda a indumentária que ele precisava. Era o cantil da água, era uma faca menor, era sei lá quais instrumentos eles utilizavam. A sua espada, talvez até o próprio escudo poderia ficar pendurado ali quando ele não precisasse empunhá-lo para a batalha. E quando a gente olha para esses dois elementos, a gente vai pensar, em primeiro lugar, na verdade, como a integridade e honestidade que deve ser uma característica de todo crente. Todo crente, salvo por Cristo, alcançado pela graça, liberto do pecado, deveria viver uma vida de integridade e honestidade. Assim como o cinto mantém as peças da armadura no lugar e impede a exposição da nudez, a verdade sustenta a nossa fé e guarda as nossas vergonhas. Se você vive uma vida de verdade, não tem do que se envergonhar. Eu me recordo que eu tive uma conversa com um pastor de São Paulo e ele estava hospedado na minha casa e ele tinha 2 filhos jovens que já ajudavam ele no ministério. E eu disse para ele: cara, quando eu tiver filhos na idade dos teus filhos, eu espero que eu tenha conseguido criar bem meus filhos a ponto deles serem parceiros no ministério comigo. E ele bateu no meu ombro e disse assim: cara, o que você vive é verdade. Fica tranquilo que a verdade vai encontrar os teus filhos. E eu falei: é verdade. Mas, irmãos, não adianta eu ter momentos de oração na minha mesa, falar da minha fé, trazer meus filhos para o culto, parecer um crente bonitinho, se quando eu chego na minha casa, nos meus negócios, nas coisas que eu faço, eu sou todo esculhambado, todo mentiroso. Isso não vai testemunhar a respeito da verdade que te salvou, mas ela vai ser um mau testemunho. O teu filho amanhã vai olhar e vai dizer assim: meu pai era crente e olha como era a vida dele. Para que eu vou querer ser crente? Mas as pessoas, os vizinhos, os amigos vão olhar e vão dizer: você é crente? E vive uma vida desse jeito? Você entende? Então, viver a partir da verdade do Evangelho é o que o apóstolo Paulo está querendo levar à igreja. E qual é a verdade do Evangelho, irmãos? A primeira é: eu não presto, eu não consigo, eu não sirvo para nada, mas Cristo morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e me deu o seu Espírito. Agora o Espírito de Deus vivendo dentro de mim pode me levar a viver uma vida de verdade. Eu preciso me apegar à verdade do Evangelho e responder a essa verdade com as minhas práticas. Rejeitando toda mentira, rejeitando toda a falsidade, rejeitando toda a desonestidade. O segundo instrumento é a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma espécie de um colete de couro. Ela fala sobre retidão, ela fala sobre santidade. Aquela couraça, ela protegia o coração do soldado. Quando nós nos apegamos à justiça de Deus, o nosso coração é protegido do pecado. E é a respeito disso que Paulo está falando. Ele está falando a respeito de buscar justiça, santidade e retidão em todas as ações da nossa vida. Confiar na justiça de Cristo para nos justificar diante de Deus. A justificação diante de Deus é garantida por Cristo, irmãos. Ok?
Mas nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. E nós temos que dar o testemunho da nossa vida nesse mundo. O Evangelho nos alcançou para que fôssemos testemunhas. Testemunhas. A nossa vida prega mais do que a nossa pregação. A nossa prática prega mais do que a nossa pregação. Nosso estilo de vida. Tudo, irmão. Tudo. Tudo. Sinceramente, tudo. A sua casa, o seu carro, a sua roupa. E eu não estou falando que você tem que ser rico, não, irmão. Falando que você pode ser o mais modesto possível. Mas tudo em ordem. Porque a Shalom de Deus tem a ver com essa ordem que vem sobre você e que ordena todas as coisas. Então, irmãos, praticar a justiça e praticar a misericórdia com os outros. A couraça da justiça tem a ver com isso. Meu coração protegido para viver uma vida justa. O calçado do evangelho da paz ou do evangelho da proteção. E era o que eu pregaria para vocês hoje era o evangelho da reconciliação. O evangelho da paz representa a prontidão para compartilhar a mensagem que Cristo fez. O que Cristo fez, irmãos? Cristo fez paz. Aquele que fez paz entre homens e Deus. Cristo resolveu o problema que eu não podia resolver, que era o meu problema com Deus. Agora ele diz, vai e resolva o resto das coisas aí, é contigo. Tem a soberania de Deus, mas tem a nossa responsabilidade diante das coisas. Então, irmãos, por Cristo podemos viver em paz uns com os outros. O que Cristo fez, nos reconciliando com Deus, nos dá poder para reconciliar com aquele que cometeu para nós a pior das ofensas. Não existia ofensa maior do que a ofensa que nós cometemos, porque o nosso pecado matou o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus morreu para perdoar o nosso pecado. Assim como calçados nos dão estrutura para caminhar seguro, o Evangelho nos prepara para levar a paz entre os outros. Pacificador, irmão, é uma característica do cidadão do reino que Mateus 5 apresenta. Mas eu te pergunto, qual é a tua postura diante de um embate entre irmãos? Você é daqueles que quando a gente era adolescente, a gente fazia isso, né? Eu não sei se faz isso aqui em São Paulo, irmão. Mas lá em Manaus, quando tinha dois brigando, a gente botava a mão assim e dizia, esse daqui é tua mãe, esse daqui é tua mãe, né? Cospe. E a gente botava os amigos para brigar, que já estavam desentendendo. Fazia assim lá no sul também, Zé? É. E às vezes a gente converte, está na igreja e a gente tem esse mesmo espírito, porque a gente chega no irmão e diz assim, você viu o que ele está falando? Você vai deixar isso para lá? E você fica instigando. Vai lá fazer Mateus 18, né? Pega a tua espada, teu escudo. De fato, a gente precisa colocar os irmãos para resolver, mas colocar os irmãos para resolver é diferente de colocar os irmãos para brigar. E muitas vezes a gente tem esse espírito. Mas a prontidão do Evangelho da Paz tem a ver com, se possível, tem de paz com todos, irmão. Vamos construir esse ambiente pacífico, né? Então, isso tem a ver com estar sempre pronto a compartilhar o Evangelho com amor, com respeito, buscar reconciliação, viver de forma que reflita a paz de Cristo. E o penúltimo instrumento é o escudo da fé, né? Então, a fé, ela representa a nossa confiança em Deus e nas suas promessas. Assim como um escudo nos protege de ataques, ele fala a respeito dos dardos inflamados, né? O escudo, ele não só protegia o dardo, mas ele tinha uma tecnologia. Eram duas placas de madeira, e quando o dardo que vinha pegando fogo penetrava o escudo, o fogo era apagado. E esse dardo, irmão, era a arma que mais amedrontava qualquer exército. Então, esse escudo fala sobre essa proteção. A fé nos protege das dúvidas, a fé nos protege dos medos. É comum nós sermos afetados. Sabe quando os irmãos da batalha espiritual falavam sobre
eu fui setado. Lembra, né? Eu tô sempre olhando para o Casca e para a Rebeca aqui, porque eles são doutores para falar para falar para a gente de batalha espiritual. A gente dizia assim, eu fui setado. E a gente dizia isso quando? Quando alguém falava alguma palavra para nós que atravessava, ou a gente sentia um olhar, sabe aqueles olhares assim de raiva, né? De ira contra nós, a gente sentia, nossa, eu fui setado. É mais ou menos essa metáfora de que alguém jogou um dardo inflamado, ou jogou na minha terra é a zarabatana, que a gente fazia assim, né? Soprava um negócio com veneno. Então, e tem a ver com isso, irmãos, inclusive a palavra torpe, né? Você que veio de um contexto bem legalista, diziam que palavra torpe era palavrão, né? Mas a palavra torpe é uma palavra torpedo, é aquela palavra que ela entra e ela fere a pessoa. Então, o escudo da fé é aquele que exatamente protege dessas coisas. É incrível, irmão. Vocês não sabem como a gente recebe dardos, irmão. Às vezes você termina de pregar, você diz assim, espero que eu tenha cumprido a minha responsabilidade diante de Deus. Chega um irmão e ele faz um comentário assim para te acabar mesmo, para dizer assim, não, eu vou tentar um esporte com bola, porque pregação não dá mais para mim não, depois desse comentário aí. E se você não tiver, de fato, protegido com a sua fé, você é afetado e você quer largar o ministério. Você quer abandonar a fé. E eu sei o quanto de ataques nesses últimos tempos muitos aqui sofreram. E eu sei quantos pensamentos talvez vieram de dizer assim, não compensa, né, meu filho? Não compensa. Eu estou me dedicando, eu estou me doando pelas pessoas e agora vão me atacar desse jeito. E o escudo da fé deve ser a nossa proteção, de dizer assim, eu não estou fazendo o que eu quero fazer, eu estou fazendo aquilo que o Pai me chamou para fazer e eu não vou desistir de fazer o que Deus me chamou para fazer, porque 1, 2, 6, 10, 20 pessoas estão dizendo que eu fiz. Então, o escudo da fé é aquilo que guarda, é aquilo que protege a nossa fé e nos faz perseverar na nossa caminhada. E por último, irmãos, o capacete da salvação. Salvação representa a proteção da mente e dos pensamentos. Então, assim como o capacete protege a cabeça, a salvação ela vai nos proteger nas dúvidas, nos pensamentos negativos. Nós vivemos numa guerra espiritual e a guerra espiritual ela afeta as nossas emoções, ela afeta a nossa mente, ela afeta a nossa alma, ela afeta tudo. Então eu preciso estar guardado em todos os aspectos da minha vida. Minha mente, meu coração, meu corpo, minha alma, meu espírito. Então, como que eu posso utilizar o capacete da salvação? E aí, irmão, se a gente fosse uma igreja neopentecostal, né, a gente ia distribuir, né, no final, assim, um capacetinho, né, Eu trabalhei com gráfico, eu já fiz essas coisas para a igreja, assim, para... Mas não, irmãos, não tem a ver com você sair daqui hoje. Também não é domingo de Ramos, você não vai sair com ramo. Nós não vamos fazer nenhum ato profético desse tipo. Mas eu quero dizer para você que você precisa ter consciência de que o evangelho, a verdade, a justiça de Deus, a fé, a palavra, são instrumentos que protegem, que guardam a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade, as nossas relações, o nosso intelecto, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Essas coisas são instrumentos de proteção, irmãos. Então, a salvação, ela é essa proteção da sua mente, que mesmo diante dos ataques vai permanecer focada em Cristo e nas suas promessas, que vai rejeitar qualquer pensamento negativo. E a espada, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é que nos resiste nas tentações. Quando o próprio Cristo foi levado para ser tentado no deserto, Satanás lançava um dardo inflamado e Jesus ele rebatia com a palavra, né? Você entende isso? Então, a palavra é algo importante, não pode ser desprezada, irmãos. A palavra não é ultrapassada. Nós precisamos estudar, ler a Bíblia toda, todo dia. Precisamos guardar a palavra no nosso coração. Precisamos utilizar a palavra para resistir às tentações e aos ataques espirituais. Irmãos, guarde trechos da palavra que são uma verdade que fundamenta a sua fé.
para quando vier um ataque do inimigo, você ir lá na palavra e lembrar do que ela fala ao seu respeito, para que você não seja setado, para que você não seja afetado por aquele ataque. E para terminar, irmãos, a oração. Irmãos, nós precisamos comunicar com Deus. Nós precisamos buscar força, sabedoria e orientação para enfrentar os nossos desafios da vida. E a gente ora a Deus, a gente ora até aos nossos irmãos. A gente diz assim, irmão, eu vim aqui pedir uma oração, pedir um conselho. Eu estou sendo atacado na minha mente, no meu coração, nisso. Me ajuda, eu preciso ser lembrado da verdade. Muitas vezes a gente vai até o outro e o outro não vai trazer uma novidade para nós. Ele vai só afirmar uma verdade que você já conhece, mas você precisa ouvir novamente. Então, isso tem a ver com buscar a Deus em todas as ocasiões. Ele diz, orem e vigiem em todo o tempo. E por quem nós devemos orar, irmãos? Por nós mesmos, pelos nossos irmãos, pela nossa família, pela nossa igreja, pela liderança. Eu não vou usar o verso 19 e 20, mas Paulo termina a carta de Efésios pedindo que orem por ele, para que ele continue a anunciar o mistério de Cristo. Então, irmãos, eu finalizo aqui dizendo para você, nós precisamos nos apropriar da força do Senhor. Casca, se quiser chegar, pode chegar. Eu não sei o que a gente vai fazer, não sei se a gente vai agradecer, se a gente vai adorar, se a gente vai celebrar, se a gente vai pular, se a gente vai chorar. Mas eu preciso lembrar os irmãos que nós precisamos nos apropriar da força do Senhor. Nós precisamos estar atentos aos ataques do inimigo, reconhecendo as suas estratégias e não desviando o nosso foco e acreditando que a nossa luta é contra carne ou sangue, é contra pessoas, é contra irmãos. A nossa luta é contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Mas nós precisamos estar em comunhão com Deus, buscando orientação e proteção, revestido de toda a armadura e principalmente certos da vitória. Entenda isso aqui, irmãos. A batalha já foi ganha por Cristo na cruz. Nós cantamos hoje maravilhosamente essas canções de guerra, né? Jesus despojou autoridades, triunfou sobre elas. Isso muda o tom da nossa luta. Nós lutamos contra um inimigo que já foi derrotado. Ele não tem nada que ele possa fazer. O diabo não pode nos forçar a fazer nada. Você entende? E compreender a derrota de Satanás nos livra de enfatizar demais o poder do maligno que eu falei no começo. Ele é derrotado. Conhecer a palavra nos levará a estar atento às artimanhas, resistir contra ele. E então, tendo feito tudo isso, sermos encontrados firmes até o último dia. Aqueles que foram alcançados por Cristo vão perseverar até o fim. Irmãos, essa é uma doutrina muito importante do cristianismo. É uma doutrina controversa porque ela é muito mal explicada. Mas o que nós cremos é que aquele que foi salvo por Cristo, sabe aquela ideia de uma vez salvo, sempre salvo? Que as pessoas se assustam? Ela é verdadeira. Porque alguém que foi salvo, ele vai permanecer até o fim na salvação. Não é porque alguém foi salvo e ele pode viver uma vida louca e adoidada por aí, que até o fim ele vai ser salvo. Não. É alguém que foi salvo, vai perseverar até o fim. Mas como é que nós perseveramos até o fim? Lembra, sem mim nada podeis fazer. Toda árvore que é cortada e jogada, ela seca. Mas se nós estamos plantados na videira verdadeira, nós vamos frutificar. Então eu quero te encorajar, irmãos, nesses dias de luta que nós estamos enfrentando, você caminhar como alguém que sabe que está em guerra. Mas não é para andar assustado, em pânico. Eu não estou fazendo isso para causar pânico, não. Estou só dizendo, fique atento. Porque o diabo tem suas artimanhas.
E Ele está buscando tragar aqueles que estão desavisados. Amém? Posso orar por você? Fica de pé. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por essa comunidade. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e construindo nesse lugar. Obrigado pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provações. Nós temos sido edificados apesar da dor. Nós temos sido santificados apesar dos nossos erros. E o Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor disse que edificaria essa igreja. E o Senhor vai continuar edificando essa igreja até que o Senhor venha. Porque nós não somos aqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que perseveram até o fim. Por isso, nesses dias eu te peço, Senhor, derrama sobre esse lugar rios de alegria sobre esse lugar, Senhor. Rios de alegria sobre esse lugar, Senhor. Nós sentimos nesses dias, Senhor, ali enquanto orávamos, nós sentimos uma graça de celebração e obrigado, porque hoje o Senhor trouxe uma alegria no tempo de louvor, mas nós te pedimos mais, Senhor, derrama a alegria sobre nós, derrama a alegria sobre nós que lava toda tristeza, que tira toda dor, Senhor. Libera, Senhor, uma graça de reconciliação, Senhor, para onde existe ofensa, aonde existe dor, Senhor, o Senhor nos dê graça para reconciliar, para perdoar, para liberar perdão, Senhor. Fortalece a Tua igreja nesses dias, Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso, Senhor.